Olá, amigos, a paz do Senhor Jesus seja com todos vós. Estamos aqui para mais uma reflexão sobre a palavra de Deus. Eu queria hoje meditar com vocês sobre a narrativa que se encontra no capítulo 3 do livro de Daniel, no Velho Testamento, onde nos conta o título da passagem, A Estátua de Ouro e os companheiros de Daniel no forno de fogo ardente. Passagem bastante conhecida, a história de Misael, Ananias e Azarias, conhecidos pelos nomes que lhe foram dados, dados naquela terra estranha, nomes de deuses daquela nação Sadraque, Mesaque e Abdinego, né? Mas os nomes verdadeiros deles, como servos do Deus Altíssimo, eram Ananias, Misael e Azarias. O rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele, num determinado momento, inspirado, quem será que o inspirou? A fazer uma grande estátua enorme que ele levantou, mandou construir ali no campo de Dura, na província da Babilônia. E ele fez um decreto ordenando que no dia da cerimônia de inauguração, da apresentação, da oficialização daquela estátua, ele queria que todas as autoridades, todos os reinos ao redor, todas as pessoas, seus súditos, a população de um modo geral, comparecesse numa grande, enorme concentração, numa demonstração de obediência à voz do rei, e que eles fossem adorar aquela imagem, se curvar, prestar adoração àquela imagem, e a cerimônia estava toda programada, iriam tocar os instrumentos, a sambuca, o saltério, a harpa, aqueles instrumentos daquela época, no dia da cerimônia, naquele momento da cerimônia, em que tocasse os instrumentos, em que fosse ordenado que todos adorassem a estátua, todos deveriam se dobrar, se inclinar e reverenciar aquela estátua, que era uma demonstração certamente de obediência à autoridade daquele rei, o que estava em completo desacordo com os ensinamentos de Deus. E aqueles servos de Deus, Ananias, Misael e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abdinego, eles estavam ali junto do povo também, porque eles faziam parte daquela população, e o rei, para que não houvesse nenhuma fraqueza de alguém que não quisesse obedecer a sua ordem, a sua voz, foi feita uma fornalha muito grande, fornalha de fogo ardente, onde já estava aceso o fogo, e qualquer pessoa que se recusasse a fazer aquele ato de adoração, aquele gesto de adoração, de obediência, de reverência àquela estátua, aquele Deus que aquele rei tinha levantado, né? Seria lançado na fornalha de fogo ardente, para que ninguém fosse estimulado a desobedecer a voz do rei. E o que aconteceu? Nós todos sabemos, quem costuma ler a Bíblia, quem costuma ter mais contato com a palavra de Deus, conhece perfeitamente a história, que Misael, Ananias e Azarias, quando tocaram os instrumentos e todo mundo se curvou e se inclinou e se prostrou em terra em obediência à ordem, ao mandado do rei, e adoraram aquela imagem, prestaram pelo menos uma atitude de reverência, de adoração àquela imagem. Quando todos se inclinaram, ficaram 3 personagens de pé no meio daquela grande multidão, daquelas milhares de pessoas, né? E logo vieram dizer ao rei: olha, tem 3 que não se dobraram, não se inclinaram. E o rei mandou que trouxesse imediatamente na presença dele aquelas pessoas, e aquelas pessoas não eram ninguém mais nem menos do que Ananias, Misael e Azarias, servos do Deus Altíssimo, né?
E o rei ali falou com eles severamente, dizendo: foi de propósito que vocês fizeram isso? Que vocês não se inclinaram, não se dobraram? Olha, eu vou mandar que o cerimonial toque novamente os instrumentos, repita a cerimônia, e vocês vão se dobrar e se inclinar e reverenciar a estátua que eu coloquei, levantei aqui. Se vocês não fizerem isso, vocês serão imediatamente lançados na fornalha de fogo ardente. E eu quero saber qual é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos, disse o rei. E aqueles rapazes, servos do Deus Altíssimo, diante daquela ameaça, diante daquela situação, eles não fraquejaram na sua fé, eles não fraquejaram nem vacilaram na sua fidelidade ao Deus de Israel, ao Deus Altíssimo, que é o nosso Deus, né? E eles, diante daquela situação, eles responderam: olha, rei, nós não necessitamos de responder nada acerca desse negócio, acerca da nossa fé, da nossa confiança, da nossa crença em Deus. Sabe por quê? Que as pessoas não conseguem compreender a fé de um servo de Deus, de uma serva de Deus, não conseguem entender, o mundo não consegue entender as atitudes de fé, as atitudes, as posições que homens e mulheres de Deus tomam, diante de ameaças graves, diante de circunstâncias, porque o nosso Deus é o Senhor e Ele é soberano acima de tudo e de todos. E aqueles 3 rapazes, eles disseram que não tinham que explicar nada ao rei, mas que eles não serviriam de forma alguma, não se inclinariam diante daquela estátua, diante daquela imagem. E disseram: e o Deus que nós servimos, o Deus de Israel, Ele tem poder para nos livrar. Mas se Ele também não quiser nos livrar, também não há problema, porque nós não serviremos aos teus deuses, não nos curvaremos diante da sua ameaça. Não faremos isso. E o rei ficou enfurecido. Diz a Bíblia que o rei se enfureceu e mandou os seus servos ali que aquecessem 7 vezes mais aquela fogueira, aquele enorme forno, a fogueira, o forno de fogo ardente, e que eles fossem lançados ali naquela fornalha para que morressem imediatamente queimados, fossem calcinados ali pelas chamas daquela fornalha ardente. E amarraram aqueles homens, aqueles 3 moços, com as suas roupas, com seus chapéus, com seus aventais, e diz a palavra de Deus que a fornalha estava tão quente que os servos, os soldados que foram lançá-los, tiveram que chegar perto para lançá-los dentro daquele forno, morreram, foram torrados pelo calor que saía daquela fornalha. E o rei ficou olhando para observar, queria ver a morte, queria ver o corpo deles se derretendo, mas de repente o rei ficou assombrado, ficou pálido, todo mundo olhou e começou a ver que uma coisa excepcional, um milagre estava acontecendo, porque aqueles 3 moços andavam no meio do fogo. E não era só eles, tinha um personagem junto deles, que andava junto com eles em meio às chamas, e eles andavam ali tranquilamente, como se não estivessem no meio daquele fogaréu. E o rei ficou muito impressionado, porque ele disse: não foram 3 que nós dançamos na fornalha? Foi, o rei, foram 3, mas eu vejo 4 personagens, e o 4º personagem era semelhante ao Filho dos Deuses. Que coisa maravilhosa, o nosso Deus, o poder do nosso Deus. Essa passagem edifica, fortalece a nossa fé. Você já se viu diante de alguma situação onde você tenha que ser, de repente, forçado a praticar alguma coisa que não está de acordo com a palavra de Deus? Muitas vezes num emprego, num trabalho, numa situação, servos de Deus já foram pressionados a fazer determinadas coisas ou agir de determinada forma que, como servos de Deus, nós não podemos admitir, não podemos aceitar. E muitas vezes até sob ameaça. Nós sabemos que em muitos países que não são de população cristã,
Os evangélicos, o povo de Deus, os servos de Deus são perseguidos, né? E nós sabemos que ainda nos dias de hoje, em muitas localidades, em muitos países distantes, que têm outras doutrinas, outros ensinamentos, os crentes, os evangélicos, o povo de Deus é martirizado, é preso, chicoteado, né? Mas o servo de Deus, o homem de Deus, a mulher de Deus não titubeia, não fraqueja, não fracassa, não se curva diante do diabo, diante das ameaças, diante do que for. Nós temos um Deus que é vivo, temos um Deus real, um Deus que nos defende, que nos protege, que nos dá vitória, e a nossa vitória, ela não é destruída, ou ela não é abatida, nem com a própria morte. A morte não é derrota para nós, a morte é a passagem para a eternidade, para estar sempre junto do nosso Deus. Servo de Deus, mulher de Deus, homem de Deus, mulher de Deus, não teme nem a própria morte, diz a letra do hino, quem a ele pertencer, pois terá sublime sorte, pois com Cristo ao céu vai. Então, meu irmão, minha irmã, seja fiel aos teus princípios, seja fiel à sua fé, seja fiel a esta palavra, a Bíblia Sagrada, seja fiel aos ensinamentos do Senhor Jesus, seja fiel às doutrinas do Senhor. Ainda que sejamos confrontados, ainda que os nossos comportamentos e atitudes como crentes, como servos de Deus, possa ser confrontado com o mundo, com aquilo que o mundo quer, ensinamentos, doutrinas, pensamentos errados, contrários ao que Deus nos ensina, nós nunca aceitaremos. Eu, pelo menos, pessoalmente, jamais aceitarei renunciar aos ensinamentos do meu Jesus. Jamais rejeitarei ao meu Salvador. Jamais rejeitarei e negarei a palavra de Deus. E se isso tiver que custar a minha vida física, a minha vida humana, não estou muito preocupado com isso, não. Eu sei de onde venho, sei aonde estou e sei para onde estou indo. O lar celestial me espera. Eu sei que eu estou voltando para casa. Por isso, o meu compromisso de fidelidade, o meu compromisso, o meu dever de cumprimento é com a palavra de Deus, é com o Senhor Jesus, é com o Deus de Israel e com a sua palavra. Por isso é nessa fé que eu vou orar por você agora, em nome do Senhor Jesus. Seja fiel, diga ao mundo, nós não temos que te explicar acerca da nossa fé, não temos que te explicar acerca daquilo que nós cremos e daquilo que nós sabemos que o nosso Deus pode fazer por nós, porque Ele pode fazer o que Ele quiser. Não haverá nada demasiadamente difícil para o Senhor, mas Ele faz o que Ele quer, do jeito que Ele quer, como Ele quer, aonde Ele quer e com quem Ele quer. Oremos, feche os teus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso amado Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, que eu estou orando agora, Senhor, por cada vida, por cada pessoa que está nos acompanhando nesta oração, através deste vídeo aqui nesse canal no YouTube. Senhor Deus, eu abençoo esta vida em nome do Senhor Jesus, declaro a Tua bênção, o Teu poder, a manifestação do Teu Espírito, a cura divina para as enfermidades, fortalecimento para os corpos doentes, Senhor, vida espiritual saudável, fortalecida pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Senhor Deus, abençoa cada participante, abençoa cada um que está orando conosco e que a Tua bênção, a Tua graça e a Tua misericórdia chegue na vida de cada um, em nome do Senhor Jesus e para a Tua glória. Amém e amém. Eu sou o pastor Paulo Ivair Sper, pertenço ao Ministério Cristão Alfa e Ômega, localizado em Alphaville, Barueri, São Paulo. Deus te abençoe e até a próxima, nos permitindo Deus.